paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos felizes por mais um culto infantil. Tivemos louvores, a Helena acabou de fazer a leitura da palavra e agora é o momento da palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, 31 de outubro. Sabe que dia é esse? É o dia da Reforma Protestante, que tem um significado muito importante para nós cristãos. Vamos aprender um pouquinho sobre a Reforma Protestante? Vamos lá. Reformar, né? Reforma Protestante, a palavra reformar. Quando a gente fala em reformas, né? O que seria? Seria transformar algo que já existe, modificar algo existente. Então, às vezes, nós queremos transformar, né, modificar a parede da nossa casa, que está com a pintura feia, precisa ser pintada. Às vezes a gente precisa construir uma parede a mais ou um cômodo a mais na nossa casa. Então a gente precisa de tijolos, de cimento. Às vezes nós precisamos reformar uma roupa que está descosturada e que a mamãe vai lá com a linha, com a agulha e vai lá costura para você. Então existe vários tipos de reforma. E você sabia que há 503 anos atrás, olha quantos anos, 503, a Igreja Católica, ela passou por uma grande reforma. Uma reforma. E sabe, mas não era uma reforma de tijolos, não era reformas de cimento, de pintar as paredes, não. Mas era uma reforma nos ensinamentos da igreja. A Igreja Católica, ela estava em pecado, ela estava ensinando coisas erradas para o povo. Então, só para você ter uma ideia, um dos ensinamentos que a Igreja Católica ensinava era que quando uma pessoa pecava, ou ela mentia, ou ela roubava, ou brigava, ela ia lá na igreja pedir perdão. Então, a igreja cobrava dinheiro, moedas, é chamada de indulgências, né? A Igreja Católica chama de indulgências, dinheiro para a pessoa conseguir o perdão de Deus. Então, eles diziam que para morar no céu, você tinha que pagar indulgências. Para você ter a salvação, você precisava pagar indulgências. Então, é um ensinamento errado, porque nós sabemos, não é verdade, crianças, que quando nós erramos, a gente tem que pedir perdão, dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus e de coração, e Deus nos perdoa quando a gente pede com sinceridade do nosso coração. E as pessoas naquela época, elas acreditavam em tudo que a Igreja Católica falava. Sabe por quê? Elas não tinham a palavra de Deus para ler como hoje nós temos para ler. Você, quando você aprende a ler, logo você está lendo lá a palavra de Deus, porque você entende o que está escrito. Mas naquela época, a Bíblia, só quem tinha acesso eram as pessoas da igreja, eram os monges, os padres, as pessoas que estudavam a palavra. E a palavra naquele tempo não era tão fácil para você estudar, porque hoje a Bíblia ela está em português, não é verdade? Você consegue ler porque você está em português na língua que falamos. Mas naquela época a Bíblia era na língua original dela, né? Então era grego, hebraico, aramaico, enfim, era uma língua da época e só as pessoas da igreja que entendia o que estava escrito na Bíblia. Então as pessoas não conheciam a verdade da palavra de Deus. E a Igreja Católica aproveitava e ensinava as pessoas do jeito que elas queriam. E todos acreditavam. Então, isso aconteceu por muitos anos. Mas Deus, que sabe todas as coisas, é maravilhoso e cuida do seu povo, ele escolheu um homem chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero, crianças, ele era um monge, ele nasceu na Alemanha, ele era teólogo e ele gostava de estudar e ensinar a palavra de Deus.
Então, ele ficava horas lá na igreja, lendo a palavra, estudando a palavra. E sabe, ele descobriu que a Igreja Católica estava ensinando errado para o povo. E ele não se conformou e ele protestou contra o pecado da Igreja Católica. E sabe como ele fez o protesto dele? Porque ele não se conformava que a igreja estava ensinando errado. Então, ele traduziu, né? Primeiro, né? Antes de ele traduzir, ele descobriu na Bíblia 95 pontos que falam em teses, né? Mas são 95 pontos na Bíblia de ensinos errados que a Igreja Católica estava ensinando para as pessoas. Então, o que ele fez? Ele traduziu alguns trechos da Bíblia e colocou lá na frente da igreja, no mural. Porque naquele tempo, hoje, né, a gente, se quer falar alguma coisa, a gente pode mandar mensagem no WhatsApp, no e-mail, ou ligar para a pessoa. Mas naquele tempo não tinha essas comunicações. Então, eles sabiam das coisas através de um mural que tinha lá na frente da igreja, em frente a uma praça. E lá eles passavam e começavam a ler as notícias. E eles começaram a ler trechos da Bíblia que Martinho Lutero tinha traduzido para o povo conhecer. E as pessoas começaram a descobrir, nossa, mas nós estamos aprendendo errado, então. Então, muitas pessoas naquela época protestaram junto com Martinho Lutero, começaram a acreditar nas ideias de Martinho Lutero. E a igreja ficou revoltada com Martinho Lutero. E até condenou ele como herege, né, que estava contrariando os ensinamentos da igreja. Mas Martinho Lutero tinha convicção do que ele estava lendo ali na Bíblia, do que ele tinha estudado. E ele queria transmitir essa verdade a todos ali. E Martinho Lutero, com alguns amigos ali, daquela região ali, seus amigos, eles ajudaram, porque Martinho Lutero começou a ser perseguido pela igreja. Ajudaram ele a se esconder. E ele se escondeu e ele começou a traduzir na linguagem do povo o Novo Testamento, para que as pessoas conhecessem a verdade da palavra pelo Novo Testamento. Então, como a Helena leu, né? Leu que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse versículo mostra que Martinho Lutero, ele foi escolhido por Deus e Deus mostrou para ele os caminhos, ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, né, para as pessoas ali, e as pessoas começaram a ser libertas, porque a verdade da palavra de Deus liberta as pessoas. É o caminho, né? A verdade e a vida. E eu quero falar para vocês 5 ensinamentos importantíssimos na palavra de Deus, que está no Novo Testamento, cruciais aí nos pontos que Martinho Lutero falou, né, nas suas teses. Vamos lá. O primeiro ensinamento, somente a Escritura. É um ponto importante. Esse somente a Escritura está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Quero ler com vocês. Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é o manual do cristão. Então, todos os ensinamentos aqui para nós, o crescimento espiritual, porque é o caminho que nos leva para o céu. Então, por isso é importante você hoje tem acesso à leitura da palavra. E naquele tempo eles não tinham, mas começaram a ter, né? Porque Martinho Lutero começou a traduzir o Novo Testamento. E hoje você tem. Então, esse é um dos pontos de Martinho Lutero, somente a Escritura.
Outro ponto importante é somente Jesus. Está em 1 Timóteo 2:5. Vou ler aqui com vocês. 1 Timóteo 2:5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que significa isso? Que há um único mediador, que é Jesus. Quando nós queremos se relacionar, falar com Deus, é através de Jesus. Por isso que no finais das orações nós falamos, em nome de Jesus, amém. Não é verdade? Porque Jesus, ele é o único mediador, né, do homem para com Deus. Então, quando fala somente Jesus, que Jesus, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Amém? Um outro ensinamento está aqui, que é somente a graça. Somente a graça. A graça é algo que nós não merecemos. É como se você tivesse recebido um presente, né, de Deus, um presente que nós não merecemos. É um favor não merecido. E Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. E isso foi de graça. Não é verdade? Você pagou alguma coisa? Quando você aceita Jesus como seu Salvador e crê em Jesus, você está crendo, né, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E você pagou por isso? Não. É de graça. A salvação é de graça, né? E naquele tempo lá, né, 503 anos atrás, muitos anos, a Igreja Católica falava que as pessoas tinham que pagar indulgências, não é verdade, para poder morar no céu. E hoje não, né? Então nós sabemos disso, graças a Deus, né, por essas traduções aí de Martinho Lutero. Foi muito importante. Então, somente a graça. Então, a salvação é de graça. Nós não merecemos. Mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou o preço. E a salvação ficou de graça para aquele que crê em Jesus. Amém? Um outro ensinamento também importante é somente a fé. Então, isso está em Gálatas 3:11. Somente a fé. A fé em quem? O que é fé? A fé não é acreditar? Vamos ler aqui primeiro. 3:11 fala assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, quando você acredita que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você é justificado por Deus. Você é justificado, porque somente a fé em Jesus que traz a salvação para você, tá? Então, ninguém é justificado diante de Deus, né? Diante da lei. Então, assim, naquele tempo, né, na lei, antigamente as pessoas não pediam perdão lá na igreja, queriam se justificar, ia lá, daí pagavam as indulgências, pagavam em dinheiro. Então, eles usavam a igreja para conseguir perdão. E não, hoje nós precisamos crer em Jesus, ter fé em Jesus para nós conseguir o perdão. E também nós temos aqui glória somente a Deus. Está em 1 Coríntios 10:31. Deixa eu colocar aqui embaixo. Glórias somente a Deus. Vamos ler então? 1 Coríntios 10:31. Vamos lá. Deixa eu achar aqui na Bíblia. Já tá demorando, né? Para encontrar. Vamos lá. 1 Coríntios 10:31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar. Dê honras, dê glórias a Ele, porque Ele tem que ser o primeiro na sua vida, tá? Então, glórias somente a Deus. Então, são 5 ensinamentos ali no Novo Testamento, somente a Escritura, somente Jesus, somente a graça, somente a fé e glórias somente a Deus. Então, Martinho Lutero, ele foi escolhido por Deus e trouxe a verdade, abriu os olhos de muitas pessoas traduzindo a palavra de Deus para o povo conseguir ler, traduzindo o Novo Testamento. E nosso Deus enviou Jesus, que transformou, revolucionou a vida de todos nós. Como? Quando nós aceitamos a Jesus, acreditamos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nosso nome, ele é escrito no livro da vida e nós teremos a nossa salvação, iremos morar lá no céu com Cristo. Então, você criança, né, que não conhece a Jesus, que nunca levantou a sua mão para aceitar Jesus como seu Salvador. É importante que você aceite Jesus como Salvador, porque sabia que nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que somos falhos, porque só Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, não há outro. Então a gente precisa reconhecer que nós somos falhos. Então você que quer Jesus na sua vida, coloca a mão no seu coração nesse momento e diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, porque neste momento eu te aceito como meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você sabe que toda vez que uma pessoa aceita Jesus como o único Salvador, há uma festa lá no céu? Sim, a Bíblia fala que há uma festa lá no céu, porque mais uma pessoa vai morar lá com o nosso Deus. Crianças, que Deus abençoe a cada um de vocês e lembre-se disso. 31 de outubro é uma data muito importante para nós cristãos. Hoje nós temos acesso à Palavra de Deus e podemos ler. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida e um beijo da tia Lília. Paz, crianças.